Olá, meu nome é Vinícius e eu estou aqui para falar dessa light novel aqui, Morte e a Garota do Funeral Marítimo. Ela é de autoria de Keika Hanada e com ilustrações de Yuni Kazuki. Ela foi publicada aqui no Brasil em 2019 pela editora New Pop, mas foi publicada originalmente no Japão em 2014. Mas antes de começar a falar sobre o livro em si, acho que é sempre bom explicar o que é uma light novel. A light novel nada mais é do que um livro com uma linguagem simples, com algumas ilustrações. Ela não chega a ser um livro ilustrado, ó. Você pode ver aqui, ó, que ela tem algumas ilustrações aqui no livro, mas não é um livro ilustrado, né? Só uma forma de a gente se situar e conhecer os personagens e determinar, e as ilustrações aparecem em situações estratégicas, assim, em pontos importantes da história. Ela seria o equivalente a uma young adult, um jovem adulto aqui no Brasil, e seria uma light novel basicamente a um livro de uma leitura rápida e intensa, né? E essa novela aqui entrega tudo isso, né? Uma leitura rápida, intensa, viciante. E essa é a proposta de uma light novel, né? Ser uma leitura fácil, rápida e que seja viciante. E essa light novel aqui entrega tudo isso. É um livro assim para a gente ler no transporte público de uma maneira assim prática. Por isso que ela é desse pequeno assim, esse tamanho pequeno, né? Ela basicamente cabe numa mão assim. Então é algo que você poderia carregar facilmente em uma mochila, numa bolsa mais simples e depende do casaco e do bolso até dentro de um bolso de uma calça, de um casaco ou coisa assim que o valha. E essa Light Nova, assim, entrega tudo que conceitualmente esse livro deveria entregar, né? Uma leitura rápida, viciante, que você devora assim, ó, rapidamente. Depois dessa pequena síntese rápida do que é uma light novel, né? Então eu vou começar a falar dessa light novel em si. O plot principal do livro, né, de fundo de verdade, é uma doença que atinge um a cada dezena de milhares de pessoas, né, é uma doença rara, fazendo elas cometerem suicídio na adolescência. Essa doença se chama morte. Começamos a acompanhar a história através do ponto de vista de Sasha, que é uma das crianças que estão no orfanato do Seu, que é cheio de mistério sobre o porquê dessas crianças realmente estarem lá. Sasha está lá na sua rotina de solidão e a raiva dos adultos, né? Ao decorrer da história descobrimos o porquê e como Sasha foi parar no orfanato e o porquê desse ressentimento em relação aos adultos. Mas nesse momento inicial da história, Sasha acaba conhecendo a Manon e acaba se interessando por ela e começa a fazer uma aproximação. Com essa aproximação, ele acaba vendo que Manon apresenta alguns ferimentos e começa a desconfiar do mentor dela. No orfanato, cada criança tem um mentor adulto responsável que faz as sessões de orientações e acompanhamento. E o mentor da Mano se chama Dodô, que é um cara com aparência sinistra, que parece ter uma obsessão descomunal em relação a Mano. E com isso, as outras crianças acabavam se afastando da Mano por medo do seu mentor. Aqui no início, a gente tem algumas imagens dos personagens aqui de maneira colorida, né? Então a gente consegue observar. É, aqui seria Sasha e Mano. Aqui seria a Mia, que não aparece muito nesse volume. Aqui tinha um Gianca, que o Gianca é o mentor de Sasha. E aqui é o Dodo, que é o mentor de Mano. Então a gente tem aqui um pouco dessas imagens para nos guiar assim na hora da imaginação de imaginar essas figuras, né? E o Dodô, né, como vocês podem ver, já é apresentado de uma maneira assim mais sinistra. Então, continuando aqui, durante essa primeira parte do livro, a gente acaba presenciando vários acontecimentos estranhos que o Dodô está perto, inclusive a morte de uma criança e ele estava lá presente. E com todo esse clima assim macabro que está rodeando todo o orfanato, Sasha começa a sentir que Man está em extremo perigo com o Dodo, né? E tenta alertar Bianca, seu mentor, né, o mentor de Sasha, sobre isso, sobre os acontecimentos, mas é desacreditado, não é levado a sério pelo Bianca. Então Sasha aumenta sua paranoia e decide que vai proteger a Man, tudo, custe o que custar. E acaba fazendo algo drástico já na página 100 dessa light novel aqui, meu. Já na página 100 aqui a gente já tem uma grande reviravolta, um grande acontecimento que define muito o resto de toda a história. A história tem 400, tem
360 páginas. E tudo isso que eu te contei aconteceu nas primeiras 100 páginas do livro. E isso nem contei, assim, mais da metade do que aconteceu nessas primeiras 100 páginas. Isso para vocês terem uma ideia do dinamismo da história. Quase um thriller viciante que não faz a gente não querer largar esse pequeno livrinho aqui. E como eu mencionei para vocês, a partir desse momento acontece uma reviravolta na história e começamos a acompanhar um ponto de vista de um outro personagem que vai nos dar o porquê de alguns acontecimentos não explicados no começo, né, nessas primeiras 100 páginas. Teve vários acontecimentos, teve alguns que só foram mencionados e que a gente vai ter um aprofundamento do que realmente aconteceu. E também a gente vai ter um panorama maior do que é o orfanato, dos acontecimentos que rodeiam o orfanato. E porém o começo dessa reviravolta é bem singelo até. Começa até com uma construção de um romance, vamos acompanhando desde o desdobramento desse romance até chegar aos dias e acontecimentos atuais, que seriam os do dia zero aqui do orfanato. Então acho que esse é o mais que eu posso falar para não estragar a experiência que é ler essa light novel, porque já que é uma novel desconhecida, né, não é uma novel mega popular que tem todo mundo comentando, então acho que vale a pena ler ela quase totalmente em branco, porque é uma light novel que te surpreende, tem várias reviravoltas nela e você vai se apegando com os personagens. Essa é uma experiência de leitura única que eu acho que todo mundo merece ter, principalmente por ser uma novel desconhecida, né? Espero também que ela se torne muito popular, porque ela é uma light novel realmente muito boa. Eu acho que algo que não é spoiler, que não vai estragar a experiência de ninguém, é explicar o que é a morte, que dá o título à light novel e é o nome da doença que desse universo aqui do livro. Morte nada mais é do que uma doença que faz as pessoas quererem se matarem. Mas aqui a gente tem até uma cena assim realmente muito forte durante o livro da morte em ação, vamos por assim dizer. Não é. Aí a gente percebe que a morte não age no sentido de fazer a querer a pessoa cometer o ato de suicídio. Ela acaba cometendo o ato de suicídio de uma maneira bem forçada, bem como se algo, um ser maior, alguma vontade maior a obrigasse a cometer aquele ato. Então, essa construção da morte é uma maneira bem interessante que o livro faz. Então, o livro em si é muito bom. A Light Novel tem uma história fechada em si, então esse volume aqui tem uma história de começo, meio e fim. Então, mesmo fazendo parte de uma trilogia, cada volume possui uma história independente fechada. O que vai acontecer, ou pelo que eu li assim, alguns blogs e em algumas reviews, é que os personagens que aparecem nesse primeiro volume vão ser secundários, ou serão participações especiais ou de relance nos próximos volumes, e personagens aqui às vezes só mencionados, só de relance, que a gente nem notou a existência deles, eles serão os protagonistas das próximas histórias. Então eu já tenho os 3 volumes aqui, já comprei, já garanti os meus 3 volumes. Então já logo mais eu vou tentar fazer uma resenha desses também, né, um comentário sobre esses volumes e ver se esses volumes mantêm a qualidade que esse primeiro volume aqui entregou, que não é nada surpreendente, não é nada assim inovador, não é nada assim muito vai mudar a maneira que você lê os livros, mas é um bom livro de entretenimento, é um livro meio que explodir cabeças, um livro que talvez seja o que, Sessão da Tarde. Esse livro aqui é muito bom se caso você quer ler algo fácil, não quer ter muita dor de cabeça, quer ler lá no transporte antes de dormir, ou tá lendo um livro muito denso, então você precisa equilibrar com outro livrinho mais leve, então isso aqui é uma boa pedida, né? É um bom thriller, tem romance, tem ação, tem mistério, e tem respostas também, né? Esse livro vai nos dar algumas respostas também. E claro, sempre deixando aquela pontinha que quero mais para a gente ler nos próximos volumes, mesmo sendo uma história fechada. Então, caso você não goste do livro, vai ter ele começo, meio e fim, então você já pode encerrar a jornada nele, que não vai perder nada. E caso você goste do livro, a gente tem além mais 2 livros para a gente se aprofundar mais do seu universo de morte e ver se nos outros livros tem mais situações aqui ou mais profundidade do porquê dessa doença ou não. Mas o que vale às vezes é só uma história. A origem dela, às vezes os japoneses não ligam muito para essa coisa de origem do mal. É mais algo mais. Isso está posto, então vamos ver como é que é esse universo com essa doença existente. Caso você gostou do livro, como eu, você já compra os outros 2 e você já se aprofunda mais nesse universo de morte.
É um bom livro, recomendo. Caso vocês tenham se interessado por essa história, eu vou deixar os links da Amazon aqui na descrição. Comprando por eles, você acaba ajudando o canal. Além desse livro, eu vou deixar também os volumes 2 e 3, para caso você já queira comprar a trilogia completa. Não é uma light novel exatamente leve, mas caso você queira conhecer o que é uma light novel, como é que é a experiência de ler uma light novel, com certeza essa aqui é uma boa pedida e você não fica preso a uma série. Uma série de livros assim infinita que você não sabe quando vai acabar. Mas caso você também se interesse em continuar a ler os volumes 2 e 3 dessa série, eu também vou deixar os links aqui. E se você já quiser completar a trilogia e acompanhar também a leitura aqui pelo canal sobre como que vai ser os próximos acontecimentos nesse universo da morte. Muito obrigado por assistir. Até!